E realmente parece ser real, parece não, eu tenho certeza que é real, o medo do presidente Bolsonaro ia acabar atrás das grades, lá em Bangu 8. Eu torço muito para que isso aconteça, porque, na minha opinião, esse homem é um verdadeiro criminoso. Não é? Eu me refiro aos ataques contra as instituições brasileiras. Né? O último levantamento, eu acho que o Ricardo Azevedo, o Reinaldo Azevedo falou, já eram 24 crimes tipificados, né, na legislação brasileira e Constituição que o presidente Bolsonaro teria cometido contra o Brasil, contra as instituições, contra as leis, contra a Constituição. Ainda há nada apurado, porque na PGR ele tem simplesmente um pau mandado, é o Augusto Aras. Vocês sabem da CPI da Covid-19, né? Ela, um caso rumoroso, desmascarou esse negacionismo do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro só comprou as vacinas, de fato, justamente por causa da CPI da Covid, que no final apontou 11 crimes que ele e o governo dele cometeram. Só ficou de fora, por uma divergência lá entre dois senadores, o crime de genocídio contra a nação brasileira. Só isso que ficou de fora. O restante, corrupção e uma série de outros crimes, estão lá tipificados os 11. Foi para o STF tem a obrigação constitucional de mandar para a PGR analisar e abrir, então, os processos criminais contra o presidente. O que a PGR fez? Nada. Absolutamente nada. Gente, eu estou falando do ano passado. Né? Ano passado. Nada aconteceu. Nada aconteceu até agora. Tá? E agora nós estamos aí, um caso rumoroso, que a própria PGR está pedindo um arquivamento. Arquivamento por falta de robustez, segundo o vice Mourão. Robustez das acusações de corrupção. Robustez, falta de robustez. O que entende Mourão de leis, né, na realidade? Mas parece que ele entende muito, né? Porque para dar palpite, né, quando lhe convém, ele é muito bom. Então a situação é essa, nada se apurou no âmbito desse governo. Bolsonaro morre de medo. Por que ele morre de medo? Bom, vamos lembrar uma coisa, ele é um político em exercício, ele está no cargo da presidência da República. Então, na realidade, ele só pode ser investigado se houver, primeiramente, uma abertura de processo pela PGR, né, de uma acusação como, por exemplo, essa da CPI da Covid-19, e também, depois, uma concordância do Congresso Brasileiro que ele deve ser processado. Vai acontecer isso? Não. Não vai acontecer, não aconteceu até agora. Né? Ele tem lá o cupicha dele, o Arthur Lira, né? Sei lá, cara, já mais de 200, talvez, processos de impeachment contra ele. Ele não fez absolutamente nada. Né? Não vamos esquecer também do Rodrigo Maia, que foi antes, e agora posa de bonzinho contra o Bolsonaro, que quando ele saiu tinha mais de 60 pedidos de impeachment. Naquela época também ele dizia, não é o momento, não é o momento. Né? Agora tem mais de 200, é claro que o Arthur Lira não faz absolutamente nada, a gente está no final do mandato. Mas ele morre de medo. E por que ele morre de medo? Porque se ele perder as eleições, ele perde esse foro privilegiado. Ele vai responder na justiça comum. Como, falsamente, né, os processos fake da Lava Jato sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Justamente por isso que, injustamente, ele acabou sendo condenado, cumpriu 580 dias de uma forma totalmente injusta. Né? Tanto é que os pretensos crimes e as condenações foram todas anuladas, depois se descobriu que era uma grande farsa da Lava Jato, da Dallagnol, Moura, uma vergonha para o país tremendo, além da destruição toda. E o Lula hoje deu a volta por cima, já desde fevereiro do ano passado ele já está completamente livre. Né? Livre e inocentado. Por que é inocentado? Porque os processos foram anulados. Então, quando não existe processo anulado, você não é absolvido, você é anulado, você é livre. Tá? Isso aí em relação a um comentário do Ciro Gomes, que disse que ele não foi inocentado. Tá? Mas o meio de Bolsonaro é terrível, né? E claro que ele vai acabar mesmo em Bangu 8, né? Porque alguém tem que pagar por essa patifaria, por todos esses crimes contra a nação brasileira. E é claro que isso vai cair na conta dele. E esse medo todo dele, ele, de vez em quando ele diz, né, eu só vou pra cadeia se ele nem fala isso. Na verdade ele diz, eu nunca vou ser preso. Como ele também disse, eu nunca vou sair daqui. Bom, eu nunca vou sair daqui, ele tem razão, né? Porque apesar deve estar hoje mais de 200 processos, nenhum foi aberto contra ele. Vai acabar o mandato tranquilamente, realmente. Cooptando, comprando apoio à custa de bilhões, se entregando o Centrão, que ele não governava absolutamente nada, ele conseguiu chegar ao final do mandato dele. Mas ele tem um medo terrível. Não só ele tem um medo, também tem medo que os filhos dele, acusados de corrupção, também no final vá parar atrás das grades junto com o papaizão. Tá? E é o que diz o Lula aqui. Lula, Bolsonaro tem medo de ser preso se perder as eleições, afirma o Lula, em função disso tudo que eu falei para vocês estão vendo agora na tela. Tá? Aí
veio, né, toda essa articulação que vocês... bom, articulação desde 2019, Bolsonaro, acho que já prevendo, né, será que algum dia eu vou parar atrás das grades? Aliás, ele cumpriu lá, no período dele, né, do Exército, né, ele cumpriu prisão por indisciplina, depois cumpriu prisão por aquele caso rumoroso da prática, né, da acusação de terrorismo contra os seus próprios camaradas e pares. Hoje em dia ninguém fala nisso, mas ele já era dessa maneira desde aquela época. Daquela época, esse homem já era isso. Bom, ele só multiplicou por N vezes o que ele já era lá como tenente. Então, é isso, virou presidente para destroçar o Brasil e fazer tudo essa lambança e esse mal que ele está fazendo. E depois dessa declaração, então aí, Bolsonaro já vendo que não vai conseguir dar um golpe, não vai conseguir, gente. Simplesmente não vai conseguir. E não vai conseguir por quê? Por mais vergonhoso que seja para nós, como nação brasileira, é porque os Estados Unidos não querem patrocinar esse golpe. O Trump, lá, eleito em 2016, ele foi um dos que patrocinou o golpe contra a Dilma Rousseff aqui no Brasil. Ele e todas as organizações lá subversivas que cooptam as instituições, joga dinheiro e faz com que isso aconteça. Ele lá. Tanto é que em 2018 aqui subiu o Bolsonaro. Acontece que lá agora nós temos o Joe Biden. E o Joe Biden vai concorrer com o Trump em 2024. Então o Bolsonaro dá um golpe aqui, Bolsonaro é a cópia mal feita do Trump. O Trump, pelo menos, ele é um nacionalista. Ele visa o seu país. Bolsonaro aqui, a cópia boquirrota do Trump, a cópia que só fala palavrão, xinga, a cópia negacionista até o extremo, a cópia idiota, é intriguista. O cara lá é nacionalista. Ele é nacionalista lá. É por isso que lá eles têm tantos adeptos. Se ele fosse um Bolsonaro aqui, não teria adepto lá não. Tá? Porque lá, a galera, sim, eles seguem gente que se importa com o país. E o Trump, uma das bandeiras era essa. Tornar novamente essa nação próspera. Essa era a principal bandeira americana. Aqui o Bolsonaro... Qual é a bandeira do Bolsonaro, gente? Qual é a bandeira agora do Bolsonaro? Dá golpe. Porque ele quer. Essa é a bandeira dele. Ele não tem plano nenhum. Ele não fala em plano nenhum. Ele só mente. Mente que o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais que ele deveria ter dado em 2020, como pediu Lula, está prometendo dano agora e já o secretário de Tesouro disse, a gente tem dinheiro para o ano que vem. Entende? É um mentiroso. É só isso que ele é. Não tem projeto nenhum. Tudo que ele falou foi simplesmente da boca para fora. Patrimônio nacional entregue. Não estou puxando a brasa para o Trump, não, quanto o Joe Biden, não, que também é um outro escroto também. Tá? Mas lá o Trump era nacionalista. Então essa cópia horrorosa que nós temos aqui, entendeu? Ela é 10 milhões de vezes pior do que aquela coisa que tem lá. Isso aqui é muito pior. A gente consegue em tudo ser muito pior. Mas o Joe Biden não vai querer nunca, não vai permitir nunca que haja um golpe aqui, que seria uma sinalização lá para 2024 também, para o Trump, de novo, que tentou dar um golpe. Ele patrocinou a invasão do Capitólio e já começa a ser processado lá. Começa a ser processado. O que? Os caras querem ou colocar ele preso na cadeia, eu até fiz um vídeo, Bolsonaro e Trump na cadeia, ou queimar ele totalmente, eleitoralmente, no âmbito dos republicanos, para que saia uma outra pessoa. Agora, vendo a situação dele tá preta, ele foi a Washington de novo, fez um comício lá, já se colocando como candidato, voltando a tentar aparecer. A gente tinha nem pisado mais em Washington. Mas os democratas conseguiram encontrar as testemunhas, elas testemunharam. O assecla dele, o Steve Bannon, está condenado agora. Né? É o mesmo assecla que aqui também patrocinou a eleição de Bolsonaro em termos ideológicos. Eles estão todos assim, estão todos perdidos. Então o Bolsonaro, nesse aspecto do golpe, ele está perdido. O tal do general da defesa, agora afinou. Ele disse que respeita os acordos interamericanos, democratas e tudo. Ele estava desafiando o TSE, querendo fazer eleição paralela. Aí veio o secretário de defesa americano, veio aqui no Brasil, tá? E disse aqui para eles, os ministros militares têm que ser comandados por um civil, como é lá nos Estados Unidos. Aí eles calaram a boca. Aí o Bolsonaro desespera, né? E aí resta o quê? Bom, vamos pensar em alguma coisa. Lembra do ano passado que eles já tinham tentado criar uma saída das mais absurdas, que seria dar um cargo vitalício de senador para ele, criar um cargo de senador vitalício. Gente, uma lei, ela não retroage. Então, uma lei feita no sentido agora de um cargo vitalício para ex-presidente
só beneficia o Bolsonaro, mas ninguém antes. Entendeu? Aí ele não poderia ser acusado de nada, ele ficaria lá sentado, lá no Congresso, não conseguiria ser preso, e estaria livre para continuar essa lambança dele. Porque qual é a qualificação que essa coisa tem para, ao menos, ser considerado como senador vitalício? A gente está diante de aberrações. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um dos candidatos que a candidatura deve ser impugnada pasmem, Daniel Silveira. Está condenado a 9 anos e tantos meses. Foi indultado, que não se sabe ainda como é que vai ficar isso pelo Bolsonaro. Se o Bolsonaro cai, Daniel Silveira vai ser preso. O STF não julgou lá o pedido dos partidos políticos, acho que foi da Rede, do PDT, se não me engano, para anular o indulto do Bolsonaro, porque isso criaria uma celeuma enorme, que era o que o Bolsonaro queria. Então o STF segurou isso. Quando o Bolsonaro cair, acabou. Daniel Silveira vai para trás das grades, com toda certeza. E é claro que o pleito dele, evidentemente, de se lançar senador, vai ser rejeitado. Vai ser rejeitado na justiça eleitoral, não vai nem poder concorrer. E aí, os caras vêm com essa história de novo. É o que vocês têm agora, que eu estou vendo na tela aqui. Agora, Bolsonaro pode ganhar cargo vitalício para ser blindado e não ser preso depois das eleições. Os bolsonaristas lá entram em desespero, estão tentando articular isso. Mas para isso, não basta só eles quererem. Mesmo eles com a maioria lá, mesmo com o Lira topando esse verdadeiro assalto contra a justiça, porque é uma burla ao processo judicial brasileiro, dá uma imunidade para um ex-presidente que será com toda certeza acusado de vários crimes contra a nação brasileira. Imagina, isso estaria sendo patrocinado pelos representantes do povo, para salvar essa coisa que está lá na presidência. É a outra notícia que vocês veem agora. Parlamentares bolsonaristas querem apoio do judiciário para aprovar a PEC que salva Bolsonaro. Eles precisam disso, porque mesmo que eles façam isso, minha gente, você acha que a oposição não vai entrar direto no STF, que vai, óbvio, impugnar essa maracutaia? É claro que vai. Bolsonaro na cadeia, a hashtag bombou geral. É isso, meus amigos.